A Bíblia diz no capítulo 3, versículo 16 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O homem precisava de um Salvador, o homem precisava de uma solução para a sua vida. Desde quando ele pecou lá no jardim do Éden, o homem precisava de um Salvador, precisava de alguém que fosse maior do que ele, maior do que os deuses deste mundo, dos deuses antigamente. Ele precisava de alguém que lhe desse as mãos para lhe tirar do lamaçal de pecado. E Deus olhou lá do céu e viu que o homem não tinha um Salvador, e Ele próprio disse que Ele mesmo seria o Salvador. Então Ele providenciou este Salvador, o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. O seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, Ele enviou ao mundo para que salvasse o homem, para que fosse o Salvador do homem, para que fosse o Salvador da sua alma. Então Ele desceu, Ele veio a este mundo para salvar o homem dos seus pecados, para nos salvar, para nos libertar. E Ele, de uma só vez, de uma só maneira, através da morte na cruz do Calvário, Ele, na morte da cruz, Ele ali morreu, mas também Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou para que o homem pudesse ter um Salvador, para que o homem pudesse ter alguém que Ele resgatasse dos seus pecados. E esse foi Jesus de Nazaré. Ele veio para salvar a nós dos nossos pecados. Ele veio para salvar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então isso quer dizer que há uma vida do outro lado, a vida eterna para o homem, a vida eterna para a mulher, a vida eterna para o jovem, se aceitarem Jesus aqui na terra como seu único suficiente Salvador. E não há outro em que nós podemos ser salvos, não há outro em que nós podemos nos agarrar, somente em Cristo Jesus de Nazaré. Por isso nós pregamos o Evangelho. Evangelho, vou dizer mais outra vez, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê nesta tarde, se você crê nesta noite ali no culto que estaremos ali realizando, para todas as pessoas, você pode ser salvo também. E amanhã à noite, numa grande cruzada, estaremos também anunciando o Evangelho. O nosso pastor Luiz Antônio estará certamente ministrando a palavra de Deus. E você leve a sua família para ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus.